seriam uma proposta para durar para os próximos 20 anos. Vamos falar um pouco de Brasília. Qual o significado da construção de Brasília? Assim, depois dos anos, das décadas, né, que se passaram, qual assim, a sua análise sobre o significado daquela construção, o impacto da construção e o significado da cidade, né, para o Brasil? Bem, a construção de Brasília, naturalmente, nos remete à personalidade de Juscelino Kubitschek e também de Israel Pinheiro, que foi o grande artífice da construção. Não é? E eu creio que essa coisa envolve aspectos muito diversos. Digamos o seguinte, a ideia de Juscelino era de, dando cumprimento ao mandato constitucional, que na verdade se tornou obsoleto, porque esse mandato constitucional de interiorização da capital veio da velha república, quando o Brasil estava ameaçado por frotas estrangeiras que entraram no Rio de Janeiro, ameaçavam bombardear a cidade. Então, bem, vamos nos livrar desse risco, interiorizando a capital fica protegida destas incursões perigosas. Mas isso deixou de ter validez no período da aviação, dos mísseis e tal, quer dizer, não há mais nenhuma vantagem estratégica de ter uma capital em Brasília, porque os ataques hoje não são navais, são aeroespaciais. Então é completamente diferente. Portanto, o lado estratégico, mesmo no tempo do Juscelino, já não tinha procedência. Mas como estava na Constituição, era uma marra que ele encontrou para poder justificar o projeto. Então, qual era, na verdade, a vontade do Juscelino? Eu diria que a vontade do Juscelino era a de fazer o Brasil incorporar o seu interior à sua civilização. Ele achava que o Brasil era um pouco um caranguejo, ficava rodando em torno das praias, e tal, uma faixazinha que vai do Nordeste ao Sul e que, na verdade, não abrange nem a Amazônia, nem o Centro-Oeste. E ele tinha a preocupação de incorporar o centro brasileiro, a civilização brasileira. E ele achou que, fazendo uma capital na área goiana, ele geraria um grande foco de decisão, de expansão de cultura, de civilização, que contribuiria para incorporar o centro brasileiro à nossa civilização. Bem, eu tinha excelentes relações com o Juscelino, uma grande admiração por ele, e ele era muito amigo meu, naturalmente, guardado as proporções do presidente de um jovem intelectual. A relação, evidente, de um sênior com um jovem e um presidente com um homem que não tinha nenhum cargo público, era apenas um intelectual. Mas nós tínhamos um excelente contato. E eu, em algumas ocasiões, eu dizia que achava que a ideia não devia ser uma nova capital, mas devia ser uma vitalização de Goiânia. Já existe uma cidade no interior, vamos fazer o desenvolvimento de Goiânia, vamos fazer de Goiânia um grande centro de difusão econômica, cultural, etc. Mas uma capital não deve ser uma cidade de vanguarda, uma capital deve ser uma cidade de retaguarda. Então, vamos fazer de Goiânia a cidade de vanguarda e continuamos no Rio de Janeiro. Mas dizer, não, isso não pega, tal, se não for capital, não vai. E então ele insistiu e fez Brasília. Qual é a consequência? A análise dos efeitos de Brasília tem de ser feito diferenciando o curto, o médio e o longo prazo. Eu diria que no curto prazo ela foi uma demonstração brilhante da capacidade que tinha um país como o Brasil de construir em 3 anos uma cidade completa, quando um prédio normal costuma demorar isso em Rio e São Paulo. Leva-se quase 3 anos para fazer um arranha-céu. E o Juscelino, em 3 anos, fez uma capital. Uma coisa espetacular, que não tem talvez exemplo pela celeridade da realização em nenhum outro país do mundo. E que representou um motivo de grande orgulho. Eu tive participação orgulhosa na inauguração. A primeira coisa que eu fiz foi assim, quando o Juscelino disse que podia-se ir do Rio de Janeiro a Brasília de automóvel, porque a estrada era boa e tinha postos de abastecimento, e alguém disse, não, que nada, não tem estrada, não tem coisa. Eu disse, tem, Juscelino disse, tem. E tinha. De cada 100 quilômetros tinha um curso. De modo que eu cheguei de automóvel em Brasília, vindo do Rio de Janeiro, passei a noite fazer Belo Horizonte. Eu não me cansava, mas já. E foi ali uma coisa extraordinária. Gente de todo o Brasil se encontrava na rua, pessoas se abraçavam. Eu nunca vivi um momento de comoção mais extraordinário que foi a inauguração do Brasil. E a sessão em que o Juscelino declara no parlamento a inauguração do Brasil foi um aplauso, assim, ao verem de pé. Naquele momento, como naquele episódio em que o povo oferece a coroa a César, né, os parlamentares ofereceram a coroa a Juscelino Kubitschek. Foi uma consagração extraordinária. De modo que, do ponto de vista de curto prazo, a Brasília foi um episódio glorioso, fantástico, extraordinário, que marcou a civilização brasileira um marco de orgulho, de realização, quase a Síria para nós o equivalente à Marselhesa para a França. É um gesto de orgulho, de confiança própria. Agora, no
um acesso fácil, porque não tinha competição, um serviço público ficou dirigido por gente de qualificação muito modesta, nós que tirando o primeiro escalão dos ministros e eventualmente dos secretários gerais, dos diretores, o resto era um intervalo abissal. E só de que o nível da administração federal caiu muito. A capacidade de entender as coisas, o Brasil ficou um pouco isolada, as pessoas, a sensibilidade nacional não chegava com suficiente fluidez e celeridade aos dirigentes de Brasília. De sorte que Brasília teve um efeito negativo sobre a administração federal brasileira. Agora, vendo a coisa a prazo mais longo, eu volto a ser otimista. Eu creio que já está começando a surgir uma consistência urbana em Brasília que está gerando uma cidade com recursos, já pessoas de boa qualidade não consideram que para Brasília é um exílio, já está. Então eu vejo que o papel de Brasília no século XXI será um papel muito positivo.